História da Filosofia 3, professor José Miro Antônio. Chegamos finalmente na terceira unidade, onde iremos trabalhar com a história da filosofia moderna e contemporânea. Moderna é a continuação do que já trabalhamos em História da Filosofia 2, com as características da filosofia renascentista, do período renascentista também, que inicia a Idade Moderna. Agora nós vamos dar continuidade a esse período importante da filosofia, principalmente no mundo ocidental, e entender um pouco não só da filosofia como do mundo contemporâneo. Essa imagem que vocês estão observando aí é uma representação dos salões que existiam principalmente na França, e onde se reuniam aí os principais pensadores, filósofos, matemáticos, literatos, no intuito de divulgarem e desenvolverem suas ideias. Também era um local de divertimento, muito comum entre a aristocracia. Esse é um quadro pintado em 1755 pelo Lamonnier, representando aí o salão da Madame Geoffrin. Aparentemente, nessa pintura, ele está retratando aí intelectuais reunidos para a leitura de uma das obras do Voltaire, que foi um importante filósofo do período do século XVIII, né, o século das luzes. Aí nós temos as fases da filosofia moderna e contemporânea. Primeiro a gente vai entender um pouquinho do que foi a ilustração do século XVIII, chamado iluminismo. Depois a ascensão da política liberal positivista, que é o que já dá formas, né, ao mundo contemporâneo, tanto na área da política como também sociedade, economia e etc. Terceiro, a relação da filosofia moderna com o imperialismo. Eu poderia acrescentar também a filosofia contemporânea, né? E finalmente o pós-modernismo e o mundo contemporâneo. Bom, deixa eu falar rapidinho aqui sobre esses pontos. Primeiro, a questão dos séculos das luzes, né? Século XVIII, em uma perspectiva histórica, é um período de transição do antigo regime, chamado antigo regime, para novas concepções, né? Tanto na área política como na área econômica, na área social, que abrange aspectos culturais importantes do mundo contemporâneo. O século XVIII ele marca essas transições. Alguns detalhes importantes, como a substituição do trabalho escravo, né, pelo trabalho assalariado. Século XVIII, eu estou aí no auge da Revolução Industrial. Eu vou ter também a substituição do capitalismo comercial, né, que caracteriza o século XV, pelo capitalismo industrial. Então, o século XVIII é um período curioso de transições. E o iluminismo, representado pela ideia de ilustração, é um movimento que vai sintetizar essas novas concepções de mundo, de sociedade, que vão acabar em grandes revoluções e grandes transformações para o mundo contemporâneo. A ascensão da política liberal positivista é uma consequência dessas transformações. Lembrar que eu tenho por detrás disso aí a maçonaria, né? Esses elementos são pertinentes da maçonaria, do mundo que acaba sendo caracterizado pelos ideais da maçonaria e da filosofia positivista, ou do ideal positivista. O Brasil vai ser uma consequência disso, né? No finalzinho do século XIX, eu vou ter a filosofia positivista muito presente no meio republicano,
e isso vai acabar incentivando aí o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Terceiro, a filosofia moderna e também contemporânea, ela vai estar muito ligada à ideia do imperialismo, né? As potências europeias dão início a um novo tipo de expansão, chamado de neocolonialismo, agora com outros objetivos diferentes da colonização do século XV. Aqui eles não estão mais em busca apenas de trabalho escravo e etc. Estão em busca de matéria-prima, mão de obra barata, né, já que a escravidão, de certa forma, foi descartada, né? E o que vai mover a economia agora é o trabalho assalariado, né? E principalmente a mão de obra barata. Então, regiões como a África, o continente africano, asiático, serão alvos aí das potências europeias nesse contexto do imperialismo. Eles vão se utilizar não só da força, como também da ciência, para justificarem suas ações imperialistas e neocolonialistas. O quarto, a gente vai estar analisando o mundo pós-moderno e também contemporâneo. Um mundo que continua com quase as mesmas características, né, e os mesmos fatores, como conquista de territórios, disputa por mercado consumidor, guerras, como Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra, aí vem a Guerra Fria, e hoje o mundo contemporâneo, que é caracterizado pelo avanço, o avanço monstruoso da tecnologia. Os conflitos continuam necessários, porque por detrás disso aí eu tenho a ideia de mercado bélico, né, de armas, etc. Então é nesse contexto que a gente vai analisar aí o mundo contemporâneo, e qual é a relação desse mundo com o pensamento filosófico. Então a gente vai conhecer alguns autores importantes, né, alguns autores inclusive atuais, e nesse contexto entendendo de uma forma talvez didática, né, como está o mundo atual. Bom, para começar, a gente vai entender aqui um pouquinho das teorias contratualistas. Eu estou citando aqui 3 principais autores. A coisa não está muito cronológica aqui, porque a gente está destacando aqui os principais autores que vão refletir em torno da relação entre governo e sociedade civil, o Estado e cidadãos, né? Destaco a priori aqui o Thomas Hobbes, que vai refletir em torno do poder absoluto do Estado. Ele é como se ele iniciasse essa ideia de contrato social, que vai ficar muito mais evidente lá na obra do Jean-Jacques Rousseau. Então, Thomas Hobbes ele vai inaugurar essa ideia do justnaturalismo, né? A ideia de justnaturalismo. E ele é como se ele trouxesse uma visão inovada das responsabilidades do Estado. A gente pode entender, de uma perspectiva histórica e filosófica, que as ideias do Thomas Hobbes acabam sendo, aliás, acabam sofrendo várias releituras no percurso da história. Então ele inaugura essa ideia de justnaturalismo e da ideia de contrato social. O segundo autor importante aqui é o John Locke. O John Locke, as ideias do John Locke vai girar mais em torno do governo civil. É como se houvesse aí uma forte oposição entre o Locke e o Hobbes, né? O John Locke ele vai tratar da ideia de governo civil. A obra dele, né, Tratado segundo Governo Civil, ele vai estar influenciando as principais revoluções burguesas, como a independência dos Estados Unidos,
a Revolução Francesa e todos os movimentos que acabaram sendo influenciados por essa ideia aí de governo civil, né? Então, John Locke vai estar muito presente nas transformações que se iniciam a partir do século XVIII. O Jean-Jacques Rousseau, que é também considerado um autor iluminista, ele já vai ser, o pensamento dele vai um pouco além das ideias que surgem no âmbito da ilustração, né? O Jean-Jacques Rousseau ele vai fazer uma forte crítica à ideia de poder. Ele tem como principal motor das desigualdades sociais a propriedade privada. E o Rousseau vai defender a ideia de que o homem ele acabou se afastando da sua naturalidade, né? Da sua vida natural. Como a gente precisa trabalhar aqui história da filosofia, a gente não vai aprofundar muito nas teorias. Aí fica para um outro momento, uma aula especificamente de filosofia para entender, apurar mais as obras e o pensamento desses autores. Mas o Rousseau ele vai deixar um legado importante aí para ideias que vão surgir em meados do século XIX, como o socialismo, tanto o socialismo utópico como depois o científico do Karl Marx, né? O anarquismo também. Então Rousseau ele vai influenciar muito esses pensamentos de cunho mais radical. As teorias iluministas. Quais são as principais teorias iluministas? Primeiro a gente destaca aqui, no primeiro aí, o Barão de Montesquieu. Ele idealizou a tripartição dos poderes, a ideia de que o poder deveria ser harmônico em si mesmo, né? Daí surge a organização do poder em 3 esferas distintas, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. É uma ideia aí do Barão de Montesquieu. E a ideia de constituição também vai surgir disso. Então, essas ideias do Montesquieu começam a dar uma nova forma à organização do Estado, né, e das sociedades. Tá? Então, a ideia de tripartição de poder do Montesquieu foi importante nesse período. A obra dele é chamada de O Espírito das Leis, né, e vai influenciar muito aí não só as monarquias, como mais tarde a formação das repúblicas na Europa e no mundo. Principalmente aqui no Brasil vou ter a influência. Eu tenho também o Voltaire, que ele vai, como a gente viu lá o quadro, né, representando o salão que reuniam lá filósofos, pensadores. O Voltaire vai ser muito lido nesses salões. As ideias do Voltaire, inclusive, vão acabar influenciando aí os reis, alguns reis, né, que serão chamados de déspotas esclarecidos, né, porque irão adotar algumas reformas de cunho iluminista, mas permanecerão como reis absolutos. Daí a expressão déspotas, né, esclarecidos no contexto das ideias que eles vão absorver. Um exemplo para nós aqui no Brasil é o Pombal, né, o Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro do rei Dom José e promoveu fortes reformas, tanto em Portugal como no Brasil, enquanto colônia de Portugal. Um exemplo, né, de como é que as ideias iluministas influenciam um rei ou um primeiro-ministro. No caso do Pombal, ele vai levar o Brasil à condição de vice-reino. E as reformas que o Pombal fez aqui no Brasil, claro, vão, de certa forma, beneficiar boa parte da aristocracia escravocrata, né, que tínhamos aqui. Tá? É importante entender aqui também o D'Alembert e o Diderot, ou como é a expressão mais comum nos livros didáticos, é Diderot e D'Alembert, né? Que são, o terceiro ponto aí, são
os dois grandes autores da chamada enciclopédia. É importantíssimo entender a enciclopédia porque foi através dela que as ideias iluministas acabaram se tornando conhecidas no mundo todo, né? A enciclopédia chegou a ser proibida aqui no Brasil. Eu tive em 1771, mais ou menos, alguma coisa assim, não lembro a data agora exata. Eu tive a Conjuração Carioca, né? Que foi um tipo de investigação em torno de obras literárias que eram proibidas aqui no Brasil, né? Eles acabam descobrindo no Rio de Janeiro lá uma associação de poetas árcades que faziam leitura dessas obras proibidas, mas não foi um movimento tão dramático quanto foi a Inconfidência Mineira e mais tarde a Conjuração Baiana. A Conjuração Carioca ela fica entre a Inconfidência Mineira e mais tarde a Conjuração Baiana, né, que já tiveram uma conotação mais radical em torno das ideias iluministas, né? Então a enciclopédia ela teve um papel fundamental aí na divulgação das ideias iluministas, né? Promovidas aí pelo D'Alembert e pelo Denis Diderot, ok? O François Quesnay e o Adam Smith foram responsáveis por uma visão mais econômica do iluminismo. Tanto é que o Adam Smith vai ser considerado o pai do liberalismo econômico. O John Locke, ele é considerado o pai do liberalismo político, né? As ideias dele de governo civil dão a ele essa alcunha de pai do liberalismo político. Já o Adam Smith aqui vai ser considerado o pai do liberalismo econômico, né? A obra do Smith é A Riqueza das Nações, e ele vai refletir muito em torno dessa nova modalidade de relação econômica que vai existir principalmente entre os donos das fábricas e os seus funcionários, operários, né? As ideias do Adam Smith ela vai servir para criar padrões de comportamento entre patrões e proletários, né? A expressão proletário que é bem ligada lá às ideias do Karl Marx. Immanuel Kant é o filósofo que vai trazer aí uma releitura muito importante da importância do iluminismo para a sua sociedade. Para o Immanuel Kant, o iluminismo era um tipo de era a salvação, né, para a sociedade europeia do seu período, né? Era o que levaria o homem a um patamar importante de evolução no pensamento e etc. Tá? E o Baruch Spinoza, vamos lembrar que estamos resumindo isso aqui, o Baruch Spinoza ele vai trabalhar muito com a concepção de Deus, né? Um Deus que vai estar muito distinto das concepções que já foram construídas pela cultura judaica cristã. Que é curioso que o Baruch Spinoza ele nasce e é batizado com o nome de Benedictus Spinoza, né? Quando ele divulga suas ideias sobre Deus, né? Ele vê Deus de uma forma bem panteística, que Deus está presente em tudo, que a relação do homem com Deus independe de uma instituição religiosa. Eu estou falando aqui em resumo. Ele é amaldiçoado pela comunidade religiosa do seu período, né? E aí ele troca o nome dele para Baruch Spinoza, porque Baruch é bem-aventurado, né? Ou seja, ele é mais que abençoado. Ele não permaneceu com o mesmo nome, Benedictus, quer dizer bendito, ele bota o Baruch, que quer dizer mais que abençoado, né? É a expressão usada por Jesus lá no Mateus 5, né? Quando ele começa a falar das bem-aventuranças, né? Baruch, mais que abençoado, mais que feliz, bem-aventurado, tá? Próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade aqui ainda a características importantes do iluminismo. Vou falar um pouquinho mais de história, mas fica para o próximo vídeo aqui.